Olá pessoal, Adenilson Júnior aqui e hoje abordaremos alguns aspectos do vídeo De onde vêm os gênios do Nerdologia. Mas espera aí, esse canal não é voltado para discussões de questões só científicas? Sim, e você já vai entender como essa concepção dos gênios da ciência se relaciona com a sociedade, principalmente em contexto escolar e no desenvolvimento científico. Dessa forma, em relação ao vídeo, o Átila apresenta fotos de cientistas que têm no meio acadêmico status de grande reconhecimento, como Newton e Darwin. Podemos dizer que por trás desse grande prestígio existe a personificação de toda uma cultura científica em membros endeusados da comunidade. Passa-se a impressão de que pesquisadores construíram o conhecimento de forma isolada, em um lapso de genialidade. Se liga nesse meme. Oh meu Deus! Newton foi excepcional, inventou o cálculo diferencial integral sozinho. Será que foi a maçã? Bem, memes à parte, quero deixar claro que esse tipo de abordagem não é incomum. Os livros didáticos que utilizamos na escola e na universidade são repletos desse endeusamento. Isso pode ser explicado com o processo de transposição didática, esquematizados nessa imagem. Basicamente, esse processo pega o conhecimento científico desenvolvido pela comunidade científica, nas formas dos papers, por exemplo, em um dado contexto histórico e cultural, e transfere para o mundo escolar, com um contexto histórico e cultural diferente do cientista, personificando diversas linhas de pesquisa em coisas do tipo 3 leis de Newton, o átomo de Bohr. Dá-se a impressão de que tais autores tiveram algum lampejo de brilhantismo e produziram conhecimento do nada. Uma informação falsa, pois as teorias foram realizadas com base em um amplo conhecimento produzido pela comunidade científica. No final do vídeo abordaremos melhor esse aspecto comunitário da ciência. Bom, a transposição didática também é uma das grandes causas para um pensamento bastante ultrapassado do ponto de vista da filosofia da ciência, o pensamento indutivista da ciência. Que palavrão é esse, indutivista? Bem, basicamente, o indutivismo considera que o desenvolvimento da ciência ocorre por meio da observação. O cientista observa a natureza de forma neutra e depois desenvolve a teoria. É completamente excluído a base cultural do indivíduo. Façamos um experimento simples. Observe a seguinte imagem. Observou? O que vem na sua cabeça quando você vê? O que ela representa para você? Bem, para algumas pessoas isso parece como uma escada, para outras um trilho de trem ou de metrô, e para algumas tribos somente linhas. Ela não representa nenhum objeto real. Isso nos dá um exemplo de que a observação depende da base cultural do pesquisador, e o indutivismo ignora esse fato. Assim, em resumo, as pesquisas apontam que o ensino de ciência tende a passar as seguintes impressões sobre a mesma, a saber, a ciência é vista como exata e infalível. Os moradores de Mariana que o digam, sobre a infalibilidade da ciência, ou os de Chernobyl. Visão a problemática e a histórica. O cientista desenvolve o conhecimento completamente indiferente aos problemas de sua sociedade. A concepção acumulativa do crescimento linear da ciência. Desconsidera-se, por exemplo, as mudanças de pensamento sobre a natureza, como, por exemplo, a ideia da Terra plana e da Terra esférica. Essas concepções existiram e certamente não são ideias acumuladas, são até antagônicas. A imagem individualista e elitista. A presença de grandes gênios, por exemplo, que construíram as coisas sozinhos, que é a problemática central do nosso vídeo. A concepção de que a ciência é uma atividade socialmente neutra. Em relação a isso, nos outros vídeos, abordamos como a comunidade científica não é neutra. Lembram da bomba atômica? Quem financiou seu desenvolvimento certamente não foi com intuito neutro. Bom, é aqui que quero chegar com algo que pode ou pôde influenciar a sua vida. Essas concepções sobre ciência apontam as pesquisas, tendem a desmotivar os alunos a prosseguirem os estudos sobre ciência, porque enxergam que somente gênios podem seguir na mesma. Nesse sentido, gostaria de apresentar uma outra concepção de ciência, com a teoria comparativa do desenvolvimento científico, de Fleck. Esse autor, através de investigações sobre o desenvolvimento do conceito da sífilis, por exemplo, afirma que o conhecimento científico não pode ser encarnado por um único indivíduo. Pelo contrário, ele é uma construção social, pois o cientista não enxerga a natureza de forma neutra, como falamos anteriormente, mas com a cultura de sua época. Ele ilustra esse pensamento na seguinte observação.
Abre aspas. Permitam-me uma comparação um tanto trivial. O indivíduo pode ser comparado a um jogador de futebol. O coletivo de pensamento, que de forma grosseira pode ser entendido como conhecimento adquirido dentro de uma determinada área, ao time treinado para colaborar. E o conhecimento ao andamento do jogo. Será que esse andamento só pode ser analisado a partir de cada chute individual? Perder-se-ia todo o sentido do jogo. Imagine vocês assistir uma partida de futebol só olhando os passes nos pés dos jogadores. Você ia conseguir entender alguma jogada, alguma tática? Provavelmente não. Assim, nesse tipo de concepção do trabalho do cientista, não enxergamos a possibilidade de Newton ter desenvolvido as coisas sozinho. A história da maçã, por exemplo, não passa de uma mera fábula. Em relação a esse episódio, deixei na descrição um artigo do pesquisador brasileiro Roberto Martins. Vale a pena a leitura. Agora, como sempre, gostaria de discutir com vocês esse tipo de problemática. Vimos nos vídeos anteriores que há excesso de confiança nos especialistas. Será que uma possível causa nesse tipo de entrega de autoridade não está enraizada nesse ensino científico que endeusa os gênios da ciência? E aliado a isso, será que não existe algum interesse em manter o status quo da ciência neutra e feita para o bem da humanidade? Quem de vocês teve contato com um tipo de ciência desenvolvida de forma comunitária, interessada, ao invés da ciência dos gênios? Bom, deixe aqui a sua experiência, a sua opinião sobre isso. Não se esqueça dos links na descrição. Até a próxima!